Boa tarde, meio-dia e meia, como prometido, estamos abrindo a live para falar o que vocês tinham dúvidas, né? Me mandaram nas caixinhas na última semana. Então sejam bem-vindos ao meu Instagram e ao meu YouTube, que tem o único objetivo de ajudar você, que é médico examinador ou é médico generalista e quer começar a trabalhar em medicina do trabalho, a ter uma prática em medicina do trabalho com segurança e com a segurança de um médico do trabalho experiente e também com qualidade. Então sejam bem-vindos, meu nome é Natasha, eu sou médica formada pela Universidade do Estado do Pará, sou médica especialista em medicina do trabalho e sou médica do trabalho no Hospital Sírio-Libanês aqui em São Paulo. Olá, Lucas, Lilian, Vera, Josi, bem-vindos. Então vamos lá. As dúvidas que não querem calar na minha caixinha dos stories. A primeira dúvida que eu vou responder hoje é: ainda vale a pena fazer medicina do trabalho? Vale a pena você começar como médico examinador? Vale a pena você construir a sua carreira para ser médico do trabalho um dia, fazer pós? O que é melhor, fazer pós ou residência? Quanto que o médico do trabalho ganha? Vale a pena em questão de qualidade de vida, etc. Essas são muitas dúvidas. Se vocês tiverem outras dúvidas, vocês podem ir mandando aqui. E aproveita, quem estiver aqui na live já ao vivo e já trabalhar como médico examinador, já posta aqui, já escreve aqui para eu saber quem tá por aqui, tá bom? Então, vale a pena ainda fazer medicina do trabalho hoje? Gente, como eu falei nos stories, eu sou a prova viva de que vale a pena, né? E por isso que eu tô aqui. Eu não estaria aqui compartilhando tudo isso com vocês semanalmente, diariamente, se eu não acreditasse no que eu tô falando. Claro, existem muitas pessoas que falam muitas besteiras por aí e são charlatões e etc e tal. Não é o caso aqui. E eu falo um pouco da minha rotina na medicina do trabalho, mas também o objetivo principal é ajudar quem é médico examinador e quem quer começar a trabalhar como médico examinador na prática, né? A trabalhar com qualidade e com a segurança de um médico experiente. A medicina do trabalho é a única especialidade médica neste país que é obrigatória por lei. Então, eu sempre trago isso porque isso é um ponto importante para vocês pesarem qual é a necessidade, né? Qual é a demanda do médico do trabalho no mercado de trabalho. Vai sempre precisar de médico do trabalho enquanto a legislação obrigar que haja um médico do trabalho na empresa, enquanto a legislação obrigar que haja um PCMSO, um Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional nas empresas, e a cada dia a legislação, as normas regulamentadoras, elas fecham mais o cerco no sentido de precisar de um médico do trabalho ou um médico examinador também dentro de uma empresa para cuidar da saúde corporativa. Então, só aí vocês já conseguem pesar qual é a real necessidade de um médico que trabalha em saúde ocupacional aqui no Brasil, mas também no mundo inteiro, né? Então a gente tem várias normas, organizações internacionais relacionadas à saúde e segurança ocupacionais. Então sim, vale muito a pena fazer medicina do trabalho. É claro que sempre você precisa pesar em relação à qualidade de vida o que você gosta de fazer. Mas isso a gente já sai da faculdade mais ou menos sabendo, né? Se você quer ser cirurgião ou se você quiser ser anestesista, a medicina do trabalho não é para você, muito provavelmente, né? Você prefere turno noturno, bloco cirúrgico e ganhar aí 60, 70 mil por mês. Não é o caso da medicina do trabalho. Mas isso vai depender de cada um. E aí a gente entra na pergunta que todo mundo faz na caixinha nos stories. Tá bom, mas então, quantas horas o médico do trabalho trabalha? O que o médico do trabalho realmente faz? Essa remuneração vale a pena? E como é que eu começo a trabalhar em medicina do trabalho?
Gente, eu trabalho em medicina do trabalho há 7 anos. Então, logo que eu me formei na Universidade do Estado do Pará, eu comecei a trabalhar com saúde ocupacional, já no meu 2º mês de formada, como médica examinadora. Hoje eu sou médica do trabalho. Me perguntaram ainda agora ali na caixinha: ah, você é médica do trabalho? Como é isso? Porque eu tinha falado no story, em alguns stories anteriores, que eu vou fazer a prova de título no final do ano. Gente, tá aqui, minha carteira de trabalho, tá? Pra vocês não dizerem que eu tô mentindo. Médico do trabalho, conseguem ver? Deixa eu ver aqui a outra empresa que eu trabalhei. Médico do trabalho. Vamos lá para outra empresa. Essa aqui foi a primeira empresa que eu trabalhei, médico examinador. Tá? Mostrar aqui a minha carteira de trabalho aqui para vocês. Por que eu tô fazendo isso? Porque na medicina existe uma cultura de demonização de quem ainda não fez prova de título, dos médicos. Olha eu aqui, bem novinha. E este aqui é o meu crachá no Sírio-Libanês, que é onde eu trabalho hoje como médico do trabalho pleno. Opa, deixa eu fechar meu RG. Tá bom? Então, assim, o objetivo aqui não é tecer críticas, não é fazer nada disso. É explicar que existe uma demonização desnecessária do trabalho, do médico do trabalho hoje e do médico examinador também. E você nunca será médico do trabalho se você não começar como médico examinador antes, certo? Porque você precisa ter a prática na profissão. Então, se vocês ouvirem algum barulho, é o meu gato que tá por aqui tocando terror. Eu comecei como médica do trabalho lá no Pará, como médica examinadora lá no Pará, onde eu trabalhava. Vai, Lucas, vai ficar gravado aqui e no YouTube. Onde eu comecei a trabalhar logo assim que eu me formei, e lá eu trabalhava como médica examinadora. Então a minha carteira de trabalho, como eu acabei de mostrar para vocês, era como médica examinadora, e foi assim que eu iniciei a minha carreira em medicina do trabalho, que hoje eu tenho 7 anos aí na carreira, né? E eu não estaria aqui hoje no Hospital Sírio-Libanês, que vocês todos devem conhecer, que é um dos melhores hospitais da América Latina, trabalhando como médica do trabalho, carteira assinada como médica do trabalho, se eu não tivesse construído toda essa carreira, se eu não fosse uma profissional de qualidade. Eu não tenho vergonha de dizer que eu construí uma carreira com qualidade e sou uma excelente médica. Por quê? Porque eu construí isso até hoje, certo? E é isso que eu quero trazer aqui para vocês. E o que eu quero trazer também é que a gente pare de demonizar os médicos que não tiveram, talvez, a oportunidade de vir, sair do seu estado, fazer uma residência médica, ter alguém que bancasse isso financeiramente, né, de vir para outro estado, ou que tivessem uma rede de apoio no sentido de vir para um outro lugar, e não só financeiramente falando, né, e conseguir fazer uma residência médica e não ter a preocupação de saber se eu conseguir comer no outro dia. Então, entendam que nem todas as pessoas têm a mesma realidade. E se for para pesar uma coisa ou outra, a gente iria pesar a questão que todo mundo também demoniza de fazer universidade particular e etc. Eu fiz universidade pública, passei numa universidade que eram 180 pessoas por uma vaga, e depois fiz especialização. Então, assim, não julgo, jamais julgarei e jamais colocarei na balança como mais pesado ou menos pesado quem fez universidade pública, quem fez universidade particular, tampouco quem fez residência médica e quem fez especialização. Todos nós estamos criando e vivendo o nosso próprio caminho, tá? Então isso é uma coisa na medicina que eu considero muito errada. Agora, como eu falei nos stories anteriores, então você acha que não precisa fazer prova de título? Claro que precisa fazer prova de título. A prova de título é uma validação social do seu trabalho. Apesar de que a prova de título é uma questão totalmente teórica. Ela não vai dar pontos, ela não vai pontuar você como um excelente médico, como um médico ruim, como um médico que não dá assistência adequada ou como um médico que dá assistência adequada, e nem, já que é uma prova,
também não vai graduar você como uma pessoa que tem muito conhecimento teórico ou pouco conhecimento teórico, certo? Então vamos logo tirar isso da cabeça, e não é isso que eu quero discutir nem no meu Instagram, nem no YouTube, e nem é isso que eu quero colocar aqui pra vocês, tá? A discussão central no meu Instagram e no YouTube eu quero falar com você que é médico examinador, que está querendo construir uma carreira, está querendo ter uma prática de qualidade e atuar com segurança em saúde ocupacional, tá? E quem sabe construir aí uma carreira como médico do trabalho posteriormente, tá bom? Então vamos lá para o assunto real da live. A medicina do trabalho vale a pena? Para mim vale a pena. Você tem que avaliar o seu perfil atual, tá? Eu sempre fui uma pessoa que gosta de fazer clínica e também fazer procedimento. Quando tudo ainda era mato por aqui, eu queria ser dermatologista, porque eu gostava de clínica e também gostava de procedimento. A vida foi me levando a fazer só a medicina do trabalho, e atualmente é o que eu gosto de fazer, é o que eu faço pesquisa clínica em cima, então é saúde ocupacional, é no que eu me especializo cada dia mais. E aí, como é a rotina do médico do trabalho? Basicamente, eu trabalho hoje apenas no Sírio-Libanês e eu faço 6 horas. Já fiz mais? Já fiz. Já trabalhei 8 a 9 horas. 9 horas que é o máximo que a gente pode trabalhar CLT, né? Já trabalhei diariamente isso e já trabalhei também CLT e PJ, né? Aqui em São Paulo há uma especificidade muito... É muito específica a maneira de angariar, vamos dizer assim, de contratar um médico, porque a maior parte dos médicos trabalham como PJ das outras especialidades e isso acaba também acontecendo com o médico do trabalho. É a melhor maneira de contratar um médico do trabalho? Na minha opinião, não. Porque o médico do trabalho é uma pessoa que vai trabalhar para a empresa, também para os interesses da empresa, né? Além de cuidar da parte de saúde dos funcionários. É um médico que tem que estar sempre ali pesando os interesses do paciente em relação à sua saúde e fazendo agir dentro da legislação, do que a legislação solicita, né? Então o certo, e se eu fosse falar pra você, e se você me perguntasse, se a gente estivesse conversando hoje, o que é melhor? É melhor eu trabalhar como PJ ou é melhor eu trabalhar como CLT? Com certeza é melhor você trabalhar como CLT. Primeiro porque você vai ter uma garantia na empresa. Você vai receber todos os seus direitos como CLT e etc. E também você vai estar num lugar de um pouco mais de estabilidade para que você exerça o seu trabalho. Eu sempre falo aqui, quem me segue há mais tempo sabe, que eu já trabalhei em clínicas de medicina do trabalho, não foi a maior parte do tempo, foi pouquíssimo tempo, justamente porque eu não me adaptei à questão de atender um paciente, ou um funcionário, ou um empregado, como eles chamam, uma vez e liberar e nunca mais ver esse paciente, ou então não ter a mínima condição de manter um segmento quando esse paciente necessita. Então, eu não quis mais trabalhar em clínicas, trabalhei por pouquíssimo tempo, geralmente no período que eu pedi a demissão de uma empresa para ir para outra por motivos pessoais. Então, quem puder, se especialize, aprenda sobre medicina do trabalho, pergunta aqui no Instagram, lá no YouTube, que eu sempre tento tirar as dúvidas de todo mundo que manda, mas faça o máximo para que você tenha uma medicina de muita qualidade, baseada em evidências, para que você consiga trabalhar numa empresa que te dê segurança, pelo menos no sentido de trabalhar com a melhor medicina que você puder. Porque, infelizmente, nas clínicas de medicina do trabalho, a gente não consegue, nem a culpa das clínicas, é uma questão de uma exigência mesmo de legislação, que às vezes a empresa, dependendo do grau de risco, não precisa ter um médico coordenador do PCMSO, precisa ter só um PCMSO e o exame, né, o ASO admissional, periódico demissional. Então acaba que as clínicas fazem esse papel. Muitas são excelentes clínicas, mas você como médico não consegue ter um segmento.
Além disso, você não consegue fazer o seu horário de uma maneira tão adequada, porque geralmente a clínica, ela paga por paciente, ela não paga pelas suas horas, certo? Ou por hora também, mas ela não paga um valor fechado pelo tempo que você vai ficar lá, e você não consegue ter uma noção muito específica da sua agenda. Isso é muito importante. Você ter horários específicos para os seus pacientes, você saber quem você vai atender, você ter um prontuário eletrônico organizado, você já prevê, né, já lê o prontuário para ver como é que aquele paciente vai se apresentar para você, quais as comorbidades que ele tem, porque até o seu próprio atendimento se torna mais personalizado. Isso é muito importante, principalmente para você criar uma relação médico-paciente sólida, tá? Então, falando da minha rotina como médica do trabalho hoje no Sírio-Libanês eu trabalho 6 horas por dia como médica do trabalho. Então, lá eu sou médica do trabalho pleno na minha carteira de trabalho. E essas 6 horas que eu faço lá, eu tenho uma agenda com as divisões de horário para cada tipo de exame ocupacional que eu faço. Então, exames admissionais, eu tenho um tempo para todos os pacientes, então 20 minutos para fazer um exame admissional. Para os exames periódicos, eu tenho um tempo específico para exame periódico. Para exames de retorno ao trabalho, eu tenho um tempo específico para fazer esses exames de retorno ao trabalho. Para exame de acompanhamento, que a gente também faz. Então, a gente faz exame a gente faz acompanhamento assistencial relacionado à medicina do trabalho. Também tem um tempo na minha agenda. Então, não é tocação de serviço, entende? E isso é muito importante para você exercer uma medicina de qualidade. Você não consegue ser um médico de qualidade e oferecer uma medicina de qualidade se você não tem tempo para você lidar com aquele paciente, para você solidificar a relação médico-paciente. Ainda que você vá ver esse paciente uma vez ao ano. Então eu vou ver ele na admissão e ano que vem no periódico, ou mesmo daqui a 2 anos no periódico, né? Para funcionários que não têm risco ocupacional. Não importa, você precisa exercer, você precisa ter uma relação boa para que você possa, inclusive, orientar, né? A gente sabe que a medicina do trabalho é puramente preventiva também. E a gente não consegue orientar alguém em coisas específicas que às vezes o paciente tem alguns bloqueios se você não tem tempo para fazer aquilo e para organizar o seu atendimento clínico. Então é muito importante que você tenha um horário específico e você tenha uma segurança de ter alguém por trás, nem que seja mesmo a própria empresa, para que você possa tomar suas decisões clínicas sem ficar sentindo toda hora o que as pessoas aí me mandaram no direct, que você tá fazendo alguma coisa errada, porque eu não sou médico do trabalho, então se eu não tenho RQE, então fica nesse desespero. Gente, esse desespero é algo que as pessoas colocam na nossa cabeça. E a gente tem, como médico, tendo CRM, sendo registrado, trabalhando direito, como bons médicos, a gente tem toda a autonomia para a nossa prática clínica, tá? Então é sem desespero. E quanto que ganha um médico do trabalho? Não vou falar o meu salário aqui hoje, tá? Porque eu não vou me expor, eu vou expor outras pessoas e a empresa, mas eu vou falar mais ou menos o que vocês querem saber, assim, quanto o médico do trabalho em geral ganha. Eu dei uma pesquisada no Google e a gente sempre pesquisa lá, né? Piso salarial do médico anestesista, piso salarial do médico dermatologista. E aí tem algumas informações discrepantes ali no Google. Eu que trabalho há 7 anos com medicina do trabalho, obviamente eu sei quanto uma empresa paga para um médico CLT, quanto uma empresa paga para um médico PJ e quanto uma clínica paga por hora ou por paciente, né? A média, quem é médico examinador aqui já sabe que as clínicas pagam em média aí 35, 40 reais, quando muito 50 reais por paciente atendido, né? E aí vira aquela questão, quanto mais pacientes você atender, mais você recebe. E aí você fica aí quantas horas você combinar com a clínica lá no trabalho.
geralmente esse valor é líquido, tá? Já é isento de impostos e tudo mais, os impostos e etc. ficam por conta da clínica. Então, o que eu digo é, tome cuidado se você está sendo chamado para uma clínica para receber esse valor bruto, porque aí não é um valor adequado, penso eu, tá? Sobre trabalhar em outros locais, geralmente o valor é melhor por hora trabalhado. Então, aí varia muito, né? Varia de quanto você também, de como você conversa com a empresa. Mas eu já vi empresas que pagam, por exemplo, R$200 a hora PJ para um médico trabalhar com medicina do trabalho. E aí vocês combinam como é que funciona, quantos pacientes você vai atender por hora. E essa é uma preocupação que eu tenho, porque eu já vi isso acontecer, eu já era experiente em medicina do trabalho, e eu já vi acontecer várias vezes. Eu vou te pagar R$150 a hora, mas você vai atender 8, 10 pacientes por hora. Então isso não tem cabimento, né? Então eu acho que, como em qualquer especialidade, nós médicos temos que começar a colocar os limites adequados, porque a gente é um país capitalista, a gente trabalha em função do dinheiro, nós também trabalhamos em função do dinheiro, né? Ninguém trabalha de graça, apesar de a gente ter o propósito de trabalhar pelo paciente, de melhorar a qualidade de vida e de a gente estar lá também com outro objetivo que não financeiro, mas a gente trabalha pelo dinheiro. E trabalhar pelo dinheiro quer dizer você trabalhar com qualidade também. Então você não vai aceitar ganhar 150, 130 reais a hora trabalhada para você atender 10 pacientes numa hora. Ou às vezes mais, porque eu já vi alguns absurdos piores, tá? Então tomem bastante cuidado com isso, porque se você aceita isso, você tá dando aval para a pessoa fazer a sua hora e também dar a qualidade do seu atendimento, porque você não consegue ter qualidade no atendimento dessa maneira, certo? A Raíza colocou aqui, infelizmente a nossa realidade em Pernambuco é horrível, R$17,50 por ASO. Terrível. Isso até me arrepia, porque há 7 anos atrás, eu trabalhei como médica do trabalho, eu tive a sorte de começar em uma grande empresa com 7 mil funcionários, então, e eu era CLT. Quando eu precisei sair da empresa, que na época eu pedi demissão, por questões pessoais, para fazer outras coisas, né, da minha vida profissional, eu fiquei 1 ou 2 meses sem trabalhar, eu já tinha calculado tudo e etc. Não era um problema financeiro para mim ficar sem trabalhar, porque eu estava fazendo outras coisas, mas chegaram a me oferecer valores parecidos com esse. Então, outra coisa que eu quero deixar clara aqui é que a realidade do norte, eu sou do norte, eu sou paraense de Belém do Pará. Passei a minha vida inteira em Belém do Pará, vou fazer 4 anos aqui em São Paulo, 3 anos e meio. E a realidade em São Paulo, aqui sul-sudeste, é completamente diferente de norte e nordeste, tá? Então, não comparem valores de ASO que a gente faz, não comparem valor que você ganha aqui na carteira de trabalho, tá? É completamente diferente. Com certeza, em Pernambuco, no Nordeste, eles vão pagar um valor mais baixo por ASO, mas em compensação, em alguns locais do interior do Nordeste ou do Norte, o valor que você ganha CLT em empresas grandes, né, renomadas, é maior do que o que você ganha aqui em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e etc. Então eu te entendo, Raíza, é horrível mesmo. Mas assim, como a oferta de empresas é menor, então eles fazem esse tipo de coisa para nivelar por baixo, né? É muito difícil, mas é o que eu falo. Claro que nem sempre a gente tem oportunidade de trabalhar no melhor lugar possível, nem sempre tem vaga para trabalhar no melhor lugar possível. Em locais como o Norte e Nordeste, por exemplo, há menos empresas, há menos clínicas de medicina do trabalho, então eles podem dar o preço que eles quiserem, né? Mas isso é uma realidade que a gente não tem para onde fugir,
Porém, o que eu sempre oriento é: trabalhe, se especialize, seja um médico de qualidade, e para quando você tiver a oportunidade de ter uma entrevista para um emprego que seja muito bom, numa empresa muito boa, você ter essa qualidade para oferecer e ser aceito. Então é isso que eu tento mostrar aqui, ajudar você que é médico examinador a começar a trabalhar ou a trabalhar na prática de medicina do trabalho com qualidade e com a segurança de um médico do trabalho experiente, para que quando você tenha a oportunidade de entrar numa empresa que seja uma boa empresa, em que a remuneração seja adequada, o seu tempo de trabalho seja adequado e você seja valorizado, você esteja pronto para isso, tá? O Lucas perguntou aqui: qual a diferença de ter RQE ou não, em questão de salários, serviços e etc. Então, isso é uma discussão que eu não vou me aprofundar, mas o RQE é o título de especialista como qualquer médico de qualquer especialidade precisa, vamos dizer assim, aspas, ter aqui no Brasil, né? A diferença é que quando você vai ver o edital da prova de título da ANANT, é só vocês colocarem no Google mesmo, não precisa nem entrar lá no site da ANANT. Coloca no Google, edital, prova de título ANANT. E eu tenho até ele aqui pra vocês. Deixa eu até abrir aqui que eu coloquei no meu iPad. Este edital aqui da prova de título da ANANT, tá? Você vai ver que para você ter o título de especialista pela ANANT, você precisa seguir os seguintes pré-requisitos obrigatórios. Esse aqui é o edital de 2023 da última prova que teve, que foi em novembro, no último congresso que a ANANT fez em Medicina do Trabalho. Então, são considerados pré-requisitos obrigatórios para a presente prova estar inscrito no CRM, né, que todos nós que somos médicos formados, ou vocês que estão se formando agora, terão, né, o seu CRM, e cumprir um dos seguintes requisitos: conclusão no programa de residência médica em medicina do trabalho, ou certificado de conclusão de treinamento teórico prático em medicina do trabalho, que eu já vou falar sobre, ou comprovar atividades profissionais em medicina do trabalho realizadas num período mínimo equivalente a 2 vezes o recomendado pela ANB, ou seja, 4 anos trabalhando em medicina do trabalho. Aí você está liberado para fazer a prova da ANANT, aspas, né? Porque existem outras pontuações que eles exigem além dessas questões, que se vocês quiserem saber especificamente, abram lá, tá aqui ó, o site anant.org aqui em cima, não sei se dá para vocês verem, e abram lá o edital da prova de título, tá bom? Que é para vocês lerem especificamente. Porém, aqui eu não falo com médicos que já trabalham com medicina do trabalho há 4 anos, eu falo basicamente com médicos examinadores. Então a gente tem uma jornada ainda até lá, até poder fazer a prova de título da ANANT, né? Agora, em questão de salário e serviços, basicamente o médico examinador ele pode fazer tudo que o médico do trabalho faz. O que acontece é uma discussão em relação à ANR e ao que o CRM coloca como o médico do trabalho que pode escrever o PCMSO e coordenar o PCMSO, tá? Então, o que acontece? Eu já fui médica coordenadora do PCMSO. Isso numa empresa no interior do Pará. E aí, o que o CRM coloca? Na verdade, a NR7 coloca lá que qualquer médico em uma localidade que não haja um médico do trabalho pode coordenar e assinar o PCMSO. Então, isso abre alguns precedentes, né? Que sempre existiram. Desde que existe medicina do trabalho no Brasil, existe uma discussão em relação a isso, inclusive uma relação jurídica de resoluções de Conselho Federal, se tem peso de lei, se pesam mais que a norma, interpretações das mais diversas possíveis. Já vi vários podcasts, nesses 7 anos de medicina do trabalho já ouvi muita coisa. Também já me colocaram medo várias vezes em relação à minha prática clínica. E o que eu digo para vocês é: se conheça, saiba o que você está fazendo. Porque a diferença entre você ter medo de o que alguém fala para te colocar medo e o que
e o que você é muito grande. E se você faz uma medicina de qualidade, se você está oferecendo uma prática baseada em evidências, se você tem o seu CRM, está tudo nos conformes, não tenha medo do que o outro fala, porque muita coisa é baboseira, coisa de pessoas que são inseguras consigo mesmas, porque a pessoa, para perder um tempo indo criticar você ou fazer qualquer outro tipo de ameaça ou fazer com que você se sinta ameaçada, é porque ela não tá com tempo, tá com bastante tempo para não cuidar da vida dela e cuidar da sua. Mas em relação a isso, não tenham medo de exercer a medicina. Desde que você exerça a medicina baseada em evidências, desde que você ofereça o melhor possível da prática médica para o seu paciente e ofereça a ele a melhor medicina possível. Feito isso, ninguém precisa ter medo de nada, tá? Deixa eu ver aqui. Agora, em questão de salário, realmente o médico examinador pode ganhar um pouco menos, mas isso não é relacionado ao que você exerce na medicina do trabalho especificamente, excetuando-se essa questão de ser coordenador do PCMSO, né? Agora, se você é um médico do trabalho numa empresa, ou você é um médico examinador numa empresa e não é médico coordenador do PCMSO, as atribuições são basicamente as mesmas, tá? O que acontece o que a Raíza falou, eu vou até puxar novamente o que ela falou aqui, é que, por exemplo, no Nordeste do país e no Norte, existem muito menos médicos do trabalho especialistas e com experiência na área de medicina do trabalho do que existe aqui em São Paulo, por exemplo. Então, aqui em São Paulo, o mercado é muito mais inflado, certo? A gente tem muito mais médicos do trabalho, consequentemente, temos muito mais médicos do trabalho com título de especialista. O que acontece? O funil vai diminuindo. Então, hoje, basicamente, eles contratam com preferência médicos do trabalho que já têm título de especialista, né? E dificilmente você vai ver algum lugar aqui em São Paulo em que um médico do trabalho que não tenha título de especialista coordene o PCMSO. O que não acontece na realidade, por exemplo, de Pernambuco. Não sei se Raiz é de Recife, se é do interior. Não deve acontecer igual acontece no Pará, lá onde eu nasci, cresci e comecei a exercer a medicina do trabalho. Então, assim, a realidade dos estados do Brasil, que é um país gigantesco, é muito diferente. Então, não tente se nivelar ou nivelar alguém por uma realidade que não é a sua ou que não é da outra pessoa, tá? Porque é muito diferente você fazer medicina em Pernambuco, no Pará, no Amazonas, no Acre, Rondônia, Roraima, Piauí, falem aí os outros estados, e fazer aqui em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, aqui no sul do país, tá bom? Sem o RQE, é possível então assumir uma clínica de medicina do trabalho nessa relação do PCMSO? Não, Lucas. Assim, não só sem o RQE, mas sem experiência. Eu já conversei com o Lucas lá nas caixinhas, né, ali no Instagram, e o Lucas ainda vai se formar. Então, o que eu oriento, assim, até quem faz mentoria comigo, não assuma algo que você não se sente, não tem perícia para fazê-lo, tá? Por quê? Porque qualquer coisa, qualquer menor questão que haja, você não vai ter segurança, você não vai ter conhecimento na área para poder resolver. Então, eu, por exemplo, eu fiz já a coordenação do PCMSO, eu já era uma médica experiente, médica do trabalho experiente, contratada. Eu tenho pós-graduação no Einstein em gestão em saúde, eu tenho pós-graduação em medicina do trabalho e eu trabalho há muitos anos. Já trabalhei em indústria com risco químico, já trabalhei, que é grau de risco 3 e 4, já trabalhei em indústria com 7 mil funcionários, todos sob responsabilidade, sob vamos dizer assim, o guarda-chuva do meu PCMSO. Já trabalhei com as políticas específicas de estados e municípios por causa dessas empresas. Já trabalhei em multinacional,
Já trabalhei e hoje trabalho no Hospital Sírio-Libanês, que é um outro escopo de trabalho. Então, assim, eu tenho conhecimento de 7 anos e mesmo assim eu ainda vejo pessoas que têm muito mais anos de prática que eu se enrolarem em muitas coisas. Então, assim, não coloquem o CRM de vocês à prova também. Tenham experiência, vão com calma, um passo de cada vez, até que vocês cresçam na área, tenham o conhecimento necessário e aí possam assumir essas questões com cuidado, com certeza de que é isso que vocês querem, porque nem todo mundo quer fazer medicina do trabalho para fazer gestão. Eu amo gestão, eu gosto de gerir pessoas, eu gosto de tabelas, números, eu gosto de dados, mas nem todo mundo gosta disso. Tem gente que gosta da prática clínica, de fechar seu consultório e ir para casa. E não de ficar se preocupando com funcionário, com valores, com dados, etc. Né? Então, vai com calma, age de maneira com parcimônia, com calma, até que você saiba o que realmente que você quer fazer e não coloque o seu CRM em um lugar que você nem sabe às vezes o que está acontecendo. Tem muita gente que aceita ser responsável técnico por clínica, por ambulatório e não sabe nem quais são as atribuições de um responsável técnico, não sabe nem o que se faz lá. A Raíza, sou de Petrolina. Aqui as empresas maiores só aceitam com RQE ou então terceirizam o exame clínico para as clínicas de saúde ocupacional. Entendi. Tudo bem, eu conheço Petrolina, um pouco menor, né? Mas é ali região metropolitana, se eu não me engano, né? Acontece isso. As empresas grandes aqui em São Paulo, elas também, a maior parte aceitam com RQE, mas assim, não é uma coisa que você só vai trabalhar como médico do trabalho com RQE e eu sou a prova viva disso, né? Aqui em São Paulo eu já trabalhei no hospital, agora eu trabalho no Sírio-Libanês, mas eu já trabalhei na rede Bandeirantes de televisão e eu era médica do trabalho lá. Lá eu era PJ, não era CLT. Já trabalhei também num dos outros maiores hospitais aqui em São Paulo, que também eu era médica do trabalho e eu não tenho RQE. Então, assim, eu tenho muita experiência na área, óbvio. Não pode se comparar alguém que está começando com a experiência de 7 anos que eu tenho em multinacional, em empresa grande, em hospitais renomados. Mas o que eu sempre oriento se você está bem preparado, se você é um bom médico, sempre vai ter espaço para você trabalhar, entende? A gente não pode ter medo de se colocar nos lugares que nos pertencem. É basicamente isso. Então, se eu tivesse medo de algo, eu nunca teria ido fazer minha entrevista lá na multinacional que eu trabalhei por 1 ano e meio, certo? Ou eu nunca teria aceitado fazer entrevista. Aliás, eu não teria nem sido chamada para entrevista aqui no Sírio-Libanês, certo? Um dos maiores hospitais da América Latina, quando eles me chamaram para fazer entrevista, eu sempre pergunto, olha, eu vou fazer a prova de título fim do ano agora, né? E eu sempre pergunto, é isso que vocês estão querendo? É esse o perfil de profissional que vocês querem? Ou vocês querem qualquer profissional desde que ele tenha um RQE? Porque você encontra péssimos profissionais, péssimos médicos do trabalho que não sabem fazer uma evolução médica, não fazem um exame clínico, nem sequer olham na cara do funcionário, mas tem RQE. Não é o meu caso. Então, assim, saiba quem está te contratando e saiba quem você é. Porque aí as coisas vão ficar muito mais fáceis, né? Obrigada, Lucas. Vocês têm alguma outra pergunta? Porque eu tô aqui já há 40 minutos falando, eu não sei se vocês têm alguma outra pergunta. As outras discussões que a gente for vir a ter, eu vou colocar a caixinha lá, vocês podem ir falando, tá? A Aguirre, eu não sei como é, Aguirre, você tem toda a razão. Então é isso, gente. Só tem medo do que faz quem faz coisa errada. Quem faz a coisa certa não precisa ter medo, certo? A outra coisa que eu quero deixar pra vocês aqui, já que vai ficar gravado, essa live vai ficar no Instagram e no YouTube, é a sugestão de novo de livro pra quem tava querendo conhecer um pouco mais. Tem gente que não sabe muito bem o que é NR, etc. Às vezes procura no Google tem muita informação desencontrada. Continuem seguindo aqui no Instagram e no YouTube, que a gente sempre vai explicando, eu no caso, sempre vou explicando algumas coisas pra vocês, né? De acordo com o que vocês vão perguntando também. E esse livro aqui
que é o meu queridinho, o queridinho da maioria dos médicos do trabalho que atuam em saúde ocupacional. O meu é uma edição, é a segunda edição do segundo semestre, desse aqui, mas tem edições novas. Isso aqui é da época que o Kindle não existia, né? Porque hoje em dia eu tenho o Kindle, eu já leio tudo aqui, ou pelo Kindle que eu baixo do iPad. Deixa eu mostrar. Hoje em dia os meus livros estão todos aqui no Kindle do iPad, ou então no meu Kindle mesmo, que é mais fácil de levar na bolsa, né? Mas quando eu era recém-formada, eu não sabia nem o que era iPad, né? Não tinha dinheiro nem pra pegar um ônibus, quanto mais pra ter um iPad. Então, logo que eu comecei a trabalhar, esse foi o meu primeiro investimento. Esse daqui já é o segundo, né? Que eu comprei um pouco depois, quando eu já tinha alguns anos de medicina do trabalho. Mas invistam no conhecimento de vocês. Nem precisa comprar se não quiser. Você pode ir lá no site do Ministério do Trabalho. Você pode colocar no Google normas regulamentadoras. Vai aparecer todas as normas regulamentadoras. Sugiro que comecem a ler a NR4, a NR7, a NR32, para quem vai trabalhar em hospital. E aí, vamos ver. Deficiente auditivo unilateral hoje já é enquadrado como PCD, desde que você tenha uma perda auditiva também do outro lado. Doutora, a senhora faz mentoria? Sim, eu tenho uma mentoria, tá? Que ela funciona em 4 aulas ao vivo e tem aulas gravadas, todas pela Hotmart, tá? E eu também tenho o curso. O curso, ele só abre esporadicamente, ele vai abrir em maio, começo de maio, e vocês vão ver, a gente vai fazer todo o lançamento do curso, mas assim, não fica no perpétuo, assim, pra qualquer um entrar a qualquer momento, tá? Sempre que forem abrir as vagas, eu aviso aqui. De nada, Gui. Não tô esquecido da mentoria do médico examinador, vou cobrar. Sim, tem a mentoria e tem o curso, tá? São coisas diferentes. Geralmente eu libero a mentoria para quem já fez o curso, já tem a base, e a mentoria a gente tem aulas ao vivo individuais, justamente para a gente discutir a sua prática no momento, as dúvidas que vocês tiverem, todas as dúvidas que vocês tenham em relação a algum paciente ou alguma tomada de decisão, seja ela alguma tomada de decisão que você esteja com alguma insegurança do ponto de vista jurídico ou do ponto de vista da sua prática de medicina do trabalho, tudo isso é o que a gente objetiva discutir na mentoria, tá bom? Mas quem tiver interesse na mentoria especificamente, me manda uma mensagem no Instagram que a gente vai avaliando. O curso, ele só abre começo de maio, tá bom? Quero agradecer vocês que estiveram aqui todo esse tempo no Instagram e também no YouTube comigo. E a gente vai fazer mais lives, vão mandando suas perguntas. Toda vez que vocês mandam lá na caixinha do Instagram, me agradecendo pelos vídeos, falando da realidade de vocês, isso me deixa muito feliz, porque é sinal que eu tô fazendo aqui um trabalho que ajuda outras pessoas. E também me ajuda a criar mais conteúdo aqui pra vocês, né? Porque o que vocês perguntam lá é a realidade de vocês hoje, e já foi a minha realidade um dia, e aí eu consigo ter mais ideias pra trazer vídeos, pra abrir lives aqui pra vocês, tá bom? Um beijão, de nada, Raíza, e até a próxima!